Peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares. Declaro aberta essa sessão e peço ao secretário que realize a leitura da ata da última sessão ordinária. Câmara Municipal de Cruz Machado, Paraná. Ata da reunião ordinária realizada aos 15 dias do mês de outubro, correspondente à 34ª sessão ordinária de 2018, na sala das sessões da Câmara Municipal, sito Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca da União da Vitória, Estado do Paraná. A hora regimental verificou-se a presença de todos os edis em plenário. O senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, não constando documentos no expediente, passou-se para a ordem do dia, onde constou apenas matérias do Executivo. Como primeira matéria de autoria do Executivo foi a pauta do projeto de lei sob o número 1719 de 2018, que nomina logradouros públicos e dá outras providências. Em terceira discussão, o secretário realizou a leitura do parecer expedido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Após, foi aberto às manifestações dos nobres pares e, em seguida, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade. Seguindo com a pauta, adentrou o projeto de lei 1722 de 2018, cuja súmula altera dispositivos de lei 969 de 2005, Código Tributário Municipal e dá outras providências. Pela terceira vez, pauta realizou-se a leitura do parecer das comissões competentes e emendas. Abertas as discussões entre os nobres pares, sem manifestações, o projeto foi à votação, sendo aprovado por unanimidade. Não constando outros documentos na ordem do dia, o senhor presidente, dando continuidade, declarou a palavra livre aos edis, da qual fizeram uso alguns dos senhores vereadores presentes. E como nada mais havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinado pelo senhor presidente, por mim, secretário, e por todos os senhores vereadores presentes. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou retificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Neste momento, iniciaremos o expediente com a leitura do ofício 375 de 2018, encaminhado pela Prefeitura Municipal. Peço ao secretário que realize a leitura. Prefeitura Municipal de Cruz Machado. Ofício número 375, 2018. Cruz Machado, 19 de outubro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara. Município de Cruz Machado, pessoa jurídica de direito político, vem através deste requerer a retirada de pauta do projeto de lei número 1721 de 2018. Ressaltamos que a retirada do mesmo se faz necessária para análise ao teor e adequação do presente projeto, para que, posteriormente, nesta legislatura, seja encaminhado novamente a esta Casa de Leis para aprovação. Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Euclides Paza, Prefeito Municipal. Autorizo a retirada do projeto e solicita ao setor administrativo que encaminhe ofício ao Executivo, devolvendo a propositura. Resposta encaminhada pelo Executivo às indicações dos senhores vereadores, encaminhado pelo Peço ao secretário que realize a leitura. Resposta à indicação 5 de 2018. Cruz Machado, 15 de outubro de 2018. Senhor presidente,
O prefeito municipal, em atenção à indicação número 5, 2018, formulada pelo vereador Ezequiel Jungas de Camargo, que dentro das possibilidades sejam tomadas as seguintes providências. Determinar a realização de serviços de recuperação mediante patrulhamento na via pública da linha União e da linha Atalho, por intermédio da retirada das pedras das mencionadas vias. O município, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, dentro das possibilidades, irá providenciar os serviços do referido local. Destaca apenas que aguarda a conclusão de trabalhos junto à estrada que liga a linha Japó até a ponte da linha Pinhão, sendo esta em torno de 10 quilômetros. Terminando este trecho, assim que possível o clima colaborar, estarão efetuando as melhorias necessárias nas vias solicitadas. Sem mais, para o momento, reitero votos de estima e elevada consideração. Euclides Paz, prefeito municipal. Resposta à indicação 9, 2018. Cruz Machado, 10 de outubro de 2018. Senhor presidente, o prefeito municipal, em atenção à indicação 9, 2018, formulada pelo vereador Ezequiel Ortiz dos Santos, no qual solicita a colocação de placas indicativas nomeando as ruas em toda a extensão do bairro São José. Considerando o seu pedido, providenciamos um levantamento com o nome das ruas e toda a extensão do bairro São José e repassamos ao Departamento de Compras e Licitações para tramitação legal do setor. As mesmas, assim que possível, serão compradas e devidamente instaladas. Sem mais, para o momento, reitero votos de estima e elevada consideração. Euclides Paz, prefeito municipal. Indicação do vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Peço ao secretário que realize a leitura. Cruz Machado, Paraná, 22 de outubro de 2018. Indicação número 14, 2018. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve com amparo no regimento interno indica a seguinte medida de interesse público a ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que dentro das possibilidades sejam tomadas as seguintes providências. Seja recuperado o passeio público na rua Engenheiro Correia, em frente à loja AL Imóveis. Justificativa. Temos que é necessária a realização de manutenção junto ao local indicado, visto que buracos estão sendo formados e dificultando a passagem de pedestres. No mais, temos que os passeios públicos devem estar conservados a fim de permitir que as pessoas possam caminhar com segurança em um percurso livre de desníveis, buracos e obstáculos, podendo assim exercer com independência e qualidade o direito de ir e vir. Contando com o apoio dos nobres pares, agradeço atenciosamente Ezequiel Ortiz dos Santos, vereador. Autorizo ao vereador Ezequiel Ortiz dos Santos a utilizar a tribuna e justificar seu pedido. Boa noite a todos. Então, esse pedido, essa indicação eu fiz a pedido dos moradores dessa rua, Engenheiro Correia, que fica ali em frente à Imóveis. Ali está se formando um buraco. Cada vez que chove, esse buraco tem aumentado. Então, já está dificultando os moradores saírem das suas casas, que fica em frente a uma garagem. E também pessoas que lá circulam estão correndo risco de acabar caindo nesse buraco. Então, a gente pede ao Executivo que faça a realização e faça a manutenção dessa calçada lá. E não só essa calçada, né? Andando pela cidade, você repara que vários pontos da cidade tem calçada com defeito que precisa ser feito reparo. Tem calçada que dá infiltração de água por baixo, as pessoas passam, pisam em cima e espirra barro neles. Outros estão levantados, a pessoa está meio distraída, anda tupicando, né? Então, eu acho que está na hora deles fazer um reparo em toda a cidade, né? Consertar essas calçadas que estão com defeito. E nós agradecemos se for atendido. Era isso. Obrigado a todos.
Não constando outras documentação no expediente, passamos diretamente à ordem do dia, com o projeto de lei sobre o número 013 de 2018, de autoria do vereador Josni Lopes. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto e demais anexos. Câmara Municipal de Cruz Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, apresento para consideração o seguinte: projeto de lei número 3/2018, legislativo. Ementa, denomina servidão e dá outras providências. O vereador Josni Lopes, na qualidade de representante do Poder Legislativo de Cruz Machado, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação dos vereadores desta Casa o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Henrique Ribiac a servidão de passagem 2B pertencente ao terreno urbano lote número 2B da Travessa V, localizado na Rua Stanislau Osch, bairro Matriz, cidade de Cruz Machado, em toda a sua extensão até o final, constante da matrícula número 26440, de propriedade do senhor Daniel Dolinski Ribiac e outros. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei 1592/2017 e disposições em contrário. Sala das Sessões em 15 de outubro de 2018. Josni Lopes, vereador. Justificativa. Trata-se de uma rua ainda sem nome. No aludido loteamento foi sugerido por várias pessoas que conheceram o homenageado, inclusive amigos e familiares, em reconhecimento à sua história de vida digna e honesta. Este projeto é um pedido embasado na solicitação da família do homenageado e na quantidade de pessoas que o conheceram e que solicitaram essa digna homenagem, colocando seu nome na rua. Além disso, segue abaixo a biografia emitida em favor de Henrique Ribiac. Biografia. Henrique Ribiac, nascido em 17 de maio de 1939 no município de Cruz Machado, Paraná, filho de Bronislau Ribiac e Edviga Ribiac. Desde muito cedo começou a trabalhar, sua profissão era ferreiro. Aos 18 anos foi servir ao Exército Brasileiro, onde era ferrador de cavalos, viajando para o Rio de Janeiro, retornando para Cruz Machado, onde aos 22 anos casou-se com Laura Dolinski. Trabalhou de açougueiro por um período de 15 anos, depois foi lavrador. Aos 50 anos retornou para a cidade e voltou a exercer a profissão de ferreiro, até se aposentar. Faleceu aos 66 anos de idade. A família solicita a denominação do trecho de Rua Henrique Ribiac, justificando tal pedido, visto que o lote em sua integridade sempre pertenceu à família, e esta seria uma maneira de homenageá-lo. O projeto está em primeira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Encaminhamos a propositura para análise da assessoria jurídica e para as comissões competentes desta Casa de Leis, as quais devem emitir seus pareceres. Projeto de lei sobre o número 014 de 2018, de autoria do vereador Josni Lopes. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto e demais anexos. Senhor presidente, senhores vereadores, apresento para consideração o seguinte: projeto de lei número 14/2018, legislativo. Ementa,
denomina a servidão e dá outras providências. O vereador Josni Lopes, na qualidade de representante do Poder Legislativo de Cruz Machado, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, submete à apreciação dos vereadores desta Casa o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica denominada de professora Laura Dolinski Ribiak a servidão de passagem pertencente ao terreno urbano lotes sob números 47 e 67, na Travessa V, localizado na rua Stanislau Ochas, bairro Matriz, cidade de Cruz Machado, em toda a sua extensão, até o final. Terreno este constante das matrículas 18.581 e 18.590, do segundo ofício de registro de imóveis de propriedade da senhora Márcia Cristina de Cruz e do senhor Roberto da Silva, respectivamente. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 15 de outubro de 2018. Josni Lopes, vereador. Justificativa. É com satisfação que me dirijo aos senhores vereadores e, ao mesmo tempo, apresento o projeto de lei que dá denominação oficial de Laura Dolinski Ribiak, a via pública sem nome, nesta cidade, conforme indicado no croquis anexo. A indicação do nome foi sugestão dos próprios moradores daquela via pública. É interessante homenagear a senhora Laura, visto os relevantes serviços prestados à comunidade, como professora, bem como por ter sido moradora e proprietária da área de terras que é ocupada pela referida via pública. Assim, preenchidos os requisitos legais para a tramitação do projeto em análise, solicito aos nobres colegas a apreciação e aprovação da matéria. Biografia. Laura Dolinski Ribiak, nascida em 10 de janeiro de 1945, filha de Adão e Teodora Dolinski. Desde muito nova, já estudava, tendo como meta ser docente. Lecionou em algumas comunidades no interior do município de Cruz Machado, linhas Rio da Eia, linha União e Salva-Vidas. Aos 17 anos, casou-se com Henrique Ribiak, com quem teve 6 filhos. Paralelamente à sua vida profissional, cultivou amor e dedicação à família e à Igreja Católica. Muito religiosa e prestativa, com crianças, aos 45 anos se aposentou, vindo a morar na cidade, passando a ser catequista. Faleceu aos 56 anos. Deixou o exemplo do trabalho com honestidade, amor e respeito. O projeto está em primeira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Presidente, fui procurado pela família Ribiak para ser denominado o nome da rua Henrique Ribiak. Aí eu mesmo fui pessoalmente lá para dar olhar essa uma rua lá, e o pessoal pediu, os moradores de lá, que colocasse o nome da outra rua também, arrumasse um nome. Aí foi constatado que o terreno pertencia ao Roberto da Silva e à Márcia Cristina. Então, procurei o senhor Roberto da Silva e ele pediu que achasse citei, né, que nós poderíamos botar o nome do ex-prefeito, né, que foi o seu Tonico da Silva. E ele disse que achasse o nome de qualquer um professor e que amanhã ou depois poderia sair uma rodovia, alguma coisa, um colégio que pusesse o nome do pai dele, que ele, como foi prefeito, que não era para pôr o nome de rua. E ele mesmo que citou que ponhasse o nome da professora Laura Dolinski Ribiak, porque esses terrenos era do próprio deles mesmo, né? Era isso aí. Presidente, só uma sugestão, vereador Osni, você já fez o levantamento, mas
não sei se é do interesse, mas o Henrique Ribia, ele era conhecido popularmente como Ferreiro. Não seria mais interessante deixar essa rua ser denominada Ferreiro Henrique Ribia? Para ficar gravado isso, porque ele era popularmente conhecido como Ferreiro. Eu, pelo menos, lembro disso. Mas não sei se é interessante ou não, porque lá daqui 50 anos vai ficar só o nome, né? Não vamos saber o porquê. É uma ideia, não sei se interessa a você que está indicando ou a família fazer isso. Seria isso, obrigado. Encaminho a propositura para análise da assessoria jurídica e para as comissões competentes desta Casa de Leis, as quais devem emitir seus pareceres. Terminada a ordem do dia, declaro neste momento a palavra livre aos senhores vereadores, com um tempo de 5 minutos para cada explanação. Passo a palavra para o nobre vereador Matheus Woloszewski. Boa noite a todos presentes e os que estão nos assistindo. Só queria comentar um pouco sobre a grande procura que a gente tem, assim, de pessoas do interior de várias as localidades, de todas as localidades, quase do município, pedindo que a gente fale com o secretário de obras, com o prefeito, para que arume as estradas. Tem estradas que quase estão intransitáveis. Hoje mesmo fui procurado por moradores lá do Lajado Liso, que diz que nem caminhão já não está quase podendo passar. Eu ainda daí tentei ligar e conversei com o secretário de obras, com o vice-prefeito, que é ele, e pedi que tomasse providência lá, que arumasse. Ele prometeu que vai arrumar aquela e várias outras estradas. Esperamos que aconteça isso. Agora o tempo já deu uma estiada, começou a aparecer o sol. A gente sabe que esses dias mesmo não tinha como trabalhar. Se punhasse uma máquina na estrada, piorava a situação, porque tinha muito barro, a terra era mole, piorava a situação. Era só jogando cascalho, até na linha Vitória já começaram a dar uma mexidinha. Esperamos que da manhã em diante coloquem as outras máquinas, para que dão continuação também nessa estrada e de outras que também estão em situações precárias. É isso, muito obrigado. Vereador Edson Luiz Beuri. Boa noite, queria agradecer a presença das pessoas que estão acompanhando aqui na Câmara e das pessoas que estão acompanhando de suas casas. Eu queria só lembrar, eu vi os projetos apresentados pelo vereador Josni. Eu tive conversando com o Rodrigo, de novo, do setor de tributação. Ele está aguardando aquela sugestão que foi feita por nós, vereadores, aqui, dos nomes a serem homenageados nas ruas. São vários loteamentos que ainda não tem. Está sendo feito agora lá do bairro do Vollinger, lá, do seu Zeno Vollinger, uma rua que vai ser nominada, e do bairro São Jorge. E ele está aguardando, se for possível, nós fazer uma relação com os nomes que a gente tem ideia de homenagear. Ele, nessa semana passada, eu tive conversando com ele e ele falou se for possível para a gente já ir organizando isso, correndo atrás das biografias. Foi uma sugestão que foi dada numa reunião que ele teve aqui, para ele poder dar continuidade na regularização desses loteamentos que não tem ainda, das ruas, né, e dos loteamentos que não têm os nomes. Então, se for possível, a gente está falando sobre isso novamente em algum dia antes da sessão aqui, para estar colocando os nomes, fazer um levantamento das pessoas que a gente acha que devem ser homenageadas, para ele poder dar andamento a nominar essas ruas e esses loteamentos. Queria falar um pouco sobre o que o vereador Matheus falou e o que nós falamos na sessão passada da reunião que a gente teve aqui com o prefeito e com o vice-prefeito, e vendo as respostas aí. Eu queria só lembrar que antes dessas 2 semanas e pouco de chuva, nós tivemos praticamente 45 dias ou mais sem chuva. E já nesse período havia muita reclamação de estrada. O pessoal da linha Vitória, antes de começar a chover, eles já estavam pensando em fazer uma manifestação e fechar
a linha Vitória, da questão da estrada, do mau uso. Os vereadores que são da região já sabem, né, o mau estado que ela se encontrava. E eu vejo que agora a situação com o mau tempo, ela acabou, as estradas se terminaram definitivamente. As que já estavam ruins pioraram e as que ainda estavam mais ou menos agora já precisam de manutenção de novo. Então eu vou bater naquela mesma tecla lá que se não houver um planejamento e não houver, as equipes não forem montadas como elas eram montadas antigamente, mais máquinas no mesmo trecho, vai ser impossível de fazer a manutenção. Senão, toda chuva que der, as estradas vão se acabar. E antes desse período de chuva, dessas 2 semanas e meia de chuva, a gente já tinha problema de estrada, já havia vários vereadores comentando, fazendo solicitações para que as estradas tivessem sido feita a manutenção das estradas. Então, acho que o problema, a tendência é se agravar. Nós temos ainda previsão de alguns dias ainda de chuva, pouca chuva, mas que se for mexer nas estradas já vai atrapalhar o trânsito e vai ficar, de repente, pior do que está. Então, eu acho que ele tem que se colocar no lugar daquelas pessoas que moram. Vi hoje comentários de uma outra região já que as máquinas passaram há pouco tempo, que o cidadão não pode sair da casa de novo. Então, tanta máquina nova, nós aprovamos um empréstimo de R$2 milhões para a prefeitura adquirir as máquinas. Ano passado a desculpa era que as máquinas eram sucateadas, que não tinha. Agora esse ano tem as máquinas, veio dinheiro de alguns deputados para diesel, se não me engano, para abastecer essas máquinas e fazer o serviço. E ainda assim parece que o serviço está só aumentando e está sendo feito muito pouco. Então, se não fizer o que é dever da prefeitura mesmo, que é manter as estradas públicas e abandonar um pouco o serviço particular, eu sei que o serviço particular precisa, são várias propriedades que há muito tempo não tiveram esse serviço particular, mas se não dá uma parada, a gente não vai ter como recuperar, não vai conseguir recuperar essas estradas, ou pelo menos da condição de tráfego nelas. E a questão, vou me referir mais uma vez à questão das pedras britas aí, que teve uma licitação na prefeitura de R$800 mil de pedra brita, e continua a mesma polêmica. Pedra brita, caminhões de pedra brita sendo levados em terrenos particulares, e enquanto nas estradas públicas não consegue fazer a manutenção. Outra situação que eu queria me referir, a gente teve com relação a essas estradas várias fotos, vídeos, áudios das pessoas reclamando das estradas. Eu queria me referir um pouco, não só nessa questão dos serviços de estrada, mas em duas outras situações que eu fiquei sabendo hoje, atendimentos públicos que foram feitos e as pessoas foram mal atendidas. Então, teve nessa questão da estrada, teve um problema com um funcionário também, e hoje teve um problema sério na saúde. Eu não tive ainda a oportunidade de conversar com o secretário da Saúde, mas vou procurar ele a partir de amanhã para ele fazer os esclarecimentos sobre o que aconteceu. E no final de semana, uma pessoa também achou que foi maltratada, né? Ela se declarou maltratada por um funcionário público ali por perto da prefeitura. Lógico que antes da gente fazer qualquer julgamento, a gente tem que ver os dois lados, se foi só parte do funcionário, foi só parte da pessoa também que de repente fez alguma coisa que foi chamada a atenção pela... Só que eu acho que o funcionário público, a função dele é trabalhar em prol do cidadão. Ele ganha um salário, ele recebe, ele passou num concurso e ele tem que prestar um serviço para o cidadão. Quando ele começa a tratar mal a pessoa, eu acho que quem está no comando, quem faz parte, o prefeito, o vice-prefeito, eles têm que tomar alguma atitude. E me preocupa o seguinte, porque a gente não está vendo isso. Inclusive, um funcionário da prefeitura me procurou esses dias e falou que o prefeito pediu para que ele entrasse com uma ação contra a prefeitura. Então, estava acontecendo uma determinada situação num setor do município
e acho que foi chamado o prefeito para tentar ajudar a resolver o problema, e o prefeito falou para o funcionário, pegue e entre na justiça. Então, está se encaminhando para a gente tentar resolver um problema que a prefeitura tem hoje em torno de mais de 3 milhões de precatórios para ser pago. Se continuar nesse montante que está em 8 anos, isso vai chegar mais ou menos em 20 milhões. Fora as pessoas que estão se aposentando e estão entrando na justiça para voltar. Então, se o prefeito tem essa atitude ainda de incentivar as pessoas a entrar na justiça, pode acontecer o que está acontecendo agora. Funcionário que é auxiliar de serviços gerais, operador de máquina, daí ele vai entrar na justiça, porque isso não vai sair do bolso do prefeito. Vai sair dos cofres públicos. Quem vai pagar vai ser todo o povo. Então, acho que o prefeito tem que pensar nessa situação também, e em vez de induzir as pessoas a fazer isso, ele pegar e retirar as pessoas que estão fora da função e colocar na função para que não tenha o precatório depois. E ele tem 2 anos de mandato, pode se reeleger mais 6, mas esse dinheiro não vai sair do bolso dele. Quem vai pagar essa dívida somos nós. Outra situação que eu queria me referir brevemente, aí, presidente, é com relação à eleição de domingo, que vai dar novos rumos aí ao nosso país. Pedir para que as pessoas analisem todas as situações de ambos os lados, não só de um lado, mas analisem tudo que está sendo dito ou está deixando de ser dito, porque enquanto a eleição está sendo disputada, as pessoas elas são boazinhas e têm que conquistar o voto, prometem tudo. Depois, quando passa, a gente já viveu essa situação, sabe como é isso. A tendência é que quem está no poder vai mandar. E é o que está acontecendo no nosso município, isso reflete no Estado e reflete no país. Então, peço que as pessoas analisem os congelamentos que teve nas principais áreas de atendimento do poder público, que são educação e saúde. A previsão do salário mínimo para o ano de 2018 era R$ 1.002, aumentou somente R$ 17, foi para de 937 para 954. Então, todas essas situações, antes da gente decidir o rumo de um país e para quem vai votar, devem ser analisadas. No mais, queria agradecer a presença de todos e deixar o convite para a próxima sessão. Obrigado. Vereador Josni Lopes. Boa noite a todos que se fazem presentes e aqueles que nos assistem de suas casas. Eu queria deixar os agradecimentos aqui, através do deputado Toninho Toninho da Fazenda, mandou agradecer pelos votos que ele teve em Cruz Machado, e também pelo senador Oriovisto, que mandou agradecer pelos montantes de votos que ele pegou em Cruz Machado também. Queria me referir também a respeito das obras, que os deputados mandaram suas emendas, e mesmo da terceira idade, das emendas impositivas dos vereadores, que o pessoal está postando na internet, mesmo no WhatsApp, que foi eleição, acreditavam que seria só promessa, que nas verbas da eleição começavam e paravam, mas não aconteceu, né? Não foi começado nenhuma dessas obras. Mas acredito eu que a dragagem do rio já está no final, já está praticamente... As empresas que concorreram e estavam ilegal já foi desclassificado pela documentação, só falta abrir os envelopes das empresas que ficaram certas. E a construção da terceira idade, da melhor idade, saiu a licitação na sexta-feira, onde participou algumas empresas e foi contemplada a empresa do Bernardo Sidlowski com menor preço. Hoje ele teria que depositar o cheque calção e poderia já iniciar as obras também. Então, acredito que nos próximos dias vai começar a aparecer essas obras. Também a balsa do Palmeirinha, depende só do documento da prefeitura agora para ser liberado. E acredito eu que está começando a andar, daqui para frente tem que andar mesmo, né? E queria parabenizar os alunos que eu mesmo participei, fui até a cidade de Concórdia e prestigiei o concurso de dança dos 3 estados, que foi Paraná, e Rio Grande e Santa Catarina, onde os alunos do Barracão das Artes
estavam lá participando. Quero parabenizar o professor e mesmo os alunos, né, que tiveram uma belíssima apresentação lá. Conseguiram trazer, tinha várias modalidades, juvenil, infantil, em dupla. Conseguiram trazer 3 troféus de primeiro lugar, 3 troféus de segundo lugar e 1 troféu de terceiro lugar. Se apresentaram muito bem. Quero deixar meus parabéns para eles aqui, que continue sempre assim. Estavam representando o nosso município, Cruz Machado. Era isso aí. Boa noite a todos. Vereador Luiz da Maia. Como eu falei em uma sessão passada, que iria ver com o prefeito a respeito da pintura das ruas, principalmente das faixas, o prefeito Bibe me garantiu que até dezembro vai fazer essa pintura. E assim esperamos, né? Porque, como eu falei, final de ano aumenta bastante o fluxo de pessoas em nossa cidade, né? E se torna muito perigoso, sem a visibilidade dessas faixas. Então, mais uma vez, ficamos no aguardo. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje eu quero me referir pessoalmente aos moradores do Distrito de Santana. Hoje, chegando no Distrito de Santana, fui questionado sobre um projeto que havia passado na Câmara que eu teria votado contra. Então, acho que algumas informações chegam de forma errada às pessoas e, de repente, o vereador é cobrado sem saber o que aconteceu. A respeito da casa mortuária, que, como diz, algumas pessoas falaram que havia passado um projeto aqui na Câmara e o vereador Zico teria o único votado contra. Então, só para esclarecer. Então, eu acho que foi posto no orçamento da prefeitura, né? Mas em decisão, na reunião feita com os vereadores decidiram indicar suas emendas para construir a capela mortuária. A gente sabe da necessidade desse povo lá, a gente sabe que eles necessitam dessa casa mortuária, e se fosse um projeto que fosse por votação, jamais eu seria contra. Só não destinei a minha emenda para lá, porque eu já tinha destinado para outro lugar. Então, a minha emenda eu destinei em outro lugar. Não tem como você prometer uma coisa e depois não fazer. Então, se eu tenho essa emenda, eu já tinha destinado. Por isso, não destinei ao Distrito de Santana. Mas todos os outros vereadores destinaram. Então, a gente até dá os parabéns para esses vereadores. E também, se o vereador Nequinho me permite, que foi um pedido que ele fez, que a emenda dele seria destinado para mim e mais, acho que 2 vereadores, que nós poderia fazer o que quisesse. Então, essa emenda, sim, eu vou destinar ao Distrito de Santana, junto com os demais, que seja construída a casa mortuária. Então, isso é o que eu consigo fazer para ajudar os moradores de lá. Questão da outra emenda, eu não consigo destinar, porque já está comprometido. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereador Ezequiel Ungles de Camargo. Boa noite a todos presentes, boa noite pessoal de casa. Quero só falar também alguma coisa sobre as publicações na internet. Eu vi os vereadores falando de estrada, o vereador Matheus, o vereador Nequinho. É normal as pessoas publicar e cobrar e reivindicar, só que eu quero dizer à população, sempre vem dizendo aqui que a nossa parte a gente está fazendo. Se dependesse de nós, vereadores, tenho certeza que todos os vereadores aqui gostariam que as estradas do município tivessem as 1000 maravilhas. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é assim. Então, as pessoas, às vezes, todos têm o direito de questionar, né, e publicar, isso é livre, mas as pessoas não, eu acho que você xingar, que nem eu falo, aconteceu aí um problema esses dias atrás com uma senhora que publicou e xingou os vereadores, xingou o prefeito, depois o funcionário da prefeitura foi lá,
diz que xingou ela também através de áudios e vídeos, eu não quero defender nenhum lado. Agora, eu sou de uma opinião assim, eu tive uma educação de sempre respeitar as pessoas. Então, quem quer ser respeitado, primeiro tem que respeitar. Isso é normal, é na vida de qualquer pessoa. Eu não tive pai, fui educado pela minha mãe, mas ela sempre me dizia assim, respeite as pessoas, todas as pessoas. Então, quem quer ser respeitado, primeiro tem que respeitar. Senão, acontece o que vem acontecendo, infelizmente, né? As redes sociais são muito boas, mas causa esse tipo de coisa. Então, quando as pessoas vão publicar alguma coisa, elas têm que procurar, eu acho que não ofender. Né? Todo mundo tem o direito de reivindicar e cobrar, mas não precisa ofender as pessoas, né? Com palavras de alto calão. Isso é ruim. Eu acho que fere a imagem de qualquer pessoa, jamais. Ter certeza que ninguém gostaria de ser chamado, por exemplo, de vagabundo, que nem a gente escutou nos áudios aí. Então, as pessoas fazer esse tipo de coisa também eu acho que não é normal, não é certo. E falar às pessoas a respeito da eleição, né, tem muita gente que diz assim, a eleição para presidente para nós não tem muito significado, mas acho que tem sim. Nós temos que votar consciente, porque tudo que acontece lá no governo federal reflete na nossa vida e reflete no nosso município. Então, se as coisas vão bem lá, com certeza o nosso município vai bem também. Então, temos que torcer que ganhe um governo sério, que procure mudar, fazer uma diferença, né, porque o país está aí numa situação difícil, numa crise, e o nosso município vem sentindo com isso. Então, desejar uma boa eleição a todas as pessoas que votem consciente e procurem votar com coragem, não ter medo, se for preciso de uma mudança que venha para beneficiar todos nós brasileiros. Muito obrigado, até a próxima sessão. Presidente, então, mais completar o que eu estava contando, são 30 segundos. Onde eu comentando hoje com o secretário de obras, e esses dias atrás, eu falei, por que todas as máquinas estão trabalhando? Ele falou, porque no começo era assim, primeiro não tinha máquinas, depois foi adquirido um monte de máquinas, agora tem máquinas que não estão trabalhando. A segunda opção agora, não tem operador. Mas onde eu sei que tem gente concursado que está esperando, em mês de fevereiro ou março vence o concurso e não estão sendo chamados. Daí, por causa da folha de pagamento que está estourado. Eu concordo. Mas e para contratar aqueles que não são concursados, a folha de pagamento não vai atingir a folha de pagamento? É uma pergunta que eu faço. Então, eu acho que alguma coisa tem que ser feito. Tem que ver se baixa a folha de pagamento, tirar algum recurso de outro lugar e contratar pessoas para trabalhar. Não sou contra de contratar fora do concurso, mas se tem no concursado, vamos dar a chance de pegar elas. Elas fizeram o concurso e estão esperando na vez. Senão, daqui um pouco, pega o operador, não vai ter diesel. Então, alguma providência o executivo tem que tomar, para que seja dando andamento nessas estradas, com essas máquinas novas que foi adquirido, não só para pôr ali perto da praça, apresentar que foi comprado máquina e deixar elas novas no pátio. Muito obrigado, presidente. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão. Convido todos para a próxima sessão ordinária, dia 29 de outubro de 2018. Boa noite a todos.